muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil mais um programa Eclésia. Com grande alegria, esse horário aqui na Rede Século XXI, a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados à doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O programa Eclésia é um programa de catequese, de história da Igreja. Em muitas ocasiões conversamos aqui sobre a vida dos santos, estudos bíblicos e em algumas ocasiões também, como é o caso de hoje, a gente fala sobre algum documento da Igreja. Já vou dizer qual será o documento que será norte aqui da nossa conversa no tema dessa noite de hoje do programa Eclésia. Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Como sempre, meu abraço fraterno. Quero que chegue nas vossas casas com tanta alegria, com tanto entusiasmo, sobretudo porque diante daquela que é a palavra de Deus e do ensinamento do magistério da Igreja, todos nós nos tornamos alunos. O aluno que faz questão de captar valores para depois transformá-los em gestos concretos na sua vida, no seu dia a dia. O tema do nosso programa de hoje, Padre Guido, é um desses documentos do magistério da Igreja? Exato, Diácono Eric. É um documento de autoria do nosso querido Papa Francisco. Vamos anunciar o título? Por favor, já conta pra gente. É bom saber que todos os documentos oficiais da Igreja são redigidos em língua latina. E o título desse documento, de autoria do Papa Francisco, é Gaudete et exultate. Vamos traduzir logo para o português. Alegrai-vos e regozijai-vos. É uma exortação chamada apostólica. Certo. Isto é, uma carta cheia de aconselhamentos. O Papa se manifesta mais uma vez, Diácono Eric, como um verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas. E se falta uma, é capaz de deixar 39 ou 99 trancadas, para ir à procura daquela que se perdeu e de fazer uma grande festa quando encontra a ovelha perdida. Nesta exortação apostólica, o Papa quer alcançar um objetivo: mostrar para todos os fiéis do mundo o caminho da santidade que deve ser alcançada porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sendo que Deus é o santo com a letra maiúscula, digamos assim, cabe a cada um de nós, no pleno respeito da sua profissão, do seu estado de vida, alcançar a santidade. Então, nós vamos conversar na noite de hoje sobre a terceira exortação apostólica que o Papa Francisco publicou, justamente como o Padre Guido já disse o nome, Gaudete et exultate, né, Padre Guido? Sim. Então, o senhor falou de exortação apostólica. Antes da gente começar a entrar aqui nos pormenores desse documento, que, aliás, esse documento que o Papa Francisco publicou no dia 19 de março do ano de 2018, né? Foi no dia 19 de março do ano de 2018, naquela ocasião, solenidade de São José, não é isso, Padre Guido? Perfeito, né? E com o tema exato, chamados à santidade na vida de hoje. Antes da gente esmiuçar o tema e o conteúdo desse documento, o senhor poderia explicar para a gente a diferença entre uma exortação apostólica e uma carta encíclica? Sim. Como diz a palavra, Diácono Eric, exortação apostólica é uma carta de aconselhamento que o Papa dirige para todos os fiéis, como também pode dirigir para um determinado povo que está passando por um momento histórico, um evento de extraordinária importância, seja do ponto de vista, digamos assim, positivo, de alegria, como também de necessidade. Certo. Esta carta, esta exortação apostólica, não tem valor dogmático. Isto é, o Papa não fala, como se diz, ex cathedra, sempre uma linguagem latina, para dizer com a autoridade do Papa que é infalível. Mas é uma exortação, um aconselhamento que, como verdadeiro pai e pastor, ele dirige aos fiéis. Quer dizer que uma exortação apostólica está mais relacionado à vida pastoral da Igreja? Perfeito.
a vida pastoral da igreja e de acordo com acompanhando a vida dos fiéis repito, de um determinado país ou até em geral para a humanidade inteira. Sobretudo, como no caso desta aqui, a Gaudete et Exsultate, para todos nós, chamados a sermos santos em função da nossa imagem de Deus e do nosso batismo. Claro que alguém poderia logo perguntar, padre, uma pessoa que não compartilha o nosso credo, também tem este direito de sentir-se contente e de alegrar-se? Sim, porque está dentro de nós a alegria de fazer qualquer gesto de bem, de obra de caridade. Olha até o nosso Papa, que não somente escreve, mas estas viagens que ele está fazendo até nos países islâmicos, mostra quanto essas pessoas estão dentro do coração dele. Certo. Como ele se preocupa como verdadeiro pastor e quer o bem destes povos. Ô Padre, e a encíclica, então, qual que é a diferença? A encíclica pode tratar também de um tema dogmático. Estamos diante da doutrina moral da Igreja que se torna infalível. Portanto, o Papa que, quando escreve uma carta encíclica, usa um teor, digamos assim, não digo mais alto, mas verdadeiro como representante de Jesus aqui na Terra, vigário de Cristo, legítimo sucessor de São Pedro. Então, em relação aos conteúdos das encíclicas, geralmente é para esclarecer ou pontuar algum detalhe da revelação de Deus e da própria doutrina da Igreja? Ok. A doutrina da Igreja e também a mesma palavra de Deus será sempre motivo de uma explicação numa linguagem que acompanha a evolução dos tempos. Certo. Pode ser que algumas coisas, digamos assim, de tantos anos atrás, hoje tenham o mesmo valor, mesmo que tenham uma dimensão diferente. Certo? Agora, a doutrina não poderá nunca mudar. Portanto, quando se entra no campo ético-moral da Igreja ou dogmático, estamos diante da doutrina que o Papa tem a obrigação moral, em função da sua pessoa, de representar Cristo na Terra, de orientar e de transmitir aos fiéis. Muito bem. Então, vamos conhecer um pouco mais desse conteúdo da exortação apostólica Gaudete et Exsultate. É assim que fala, né, Padre Guido? Exato. Ela é composta de 5 capítulos. Sim. E 177 parágrafos, Padre Guido? Perfeito. São 5 capítulos que merecem ter um título muito específico e peculiar. Vamos conhecê-los. O primeiro fala da santidade no povo que está doente de Deus. Isto é o povo que precisa de Deus. Certo. Todos nós precisamos apelar a Deus, sabendo que não existem deuses, digamos assim, paralelos, ou pior ainda, o grave perigo de hoje, os mecanismos de defesa para cobrir um vazio que se cria na pessoa humana quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Certo. O segundo capítulo fala das falsificações da santidade, de acordo com a teoria filosófica do gnosticismo e do pelagianismo. Esse é o capítulo 2, então. Exato. Ou seja, falsificações da santidade, de acordo com as distorções, vamos dizer assim, né, Padre Guido? Sim. Ora do gnosticismo, ora do pelagianismo. Mas vale aqui um parênteses, Padre Guido. O pelagianismo, qual que é o problema do pelagianismo? O pelagianismo, meus amigos, é uma filosofia que pregava que a pessoa humana não precisa da graça de Deus para se salvar. Nós temos tudo para nos salvar, mesmo não tendo a graça de Deus. Gente, é muito pesado, né? Portanto, é uma heresia, né, Padre? É uma heresia, exato. Como também o gnosticismo, né? O gnosticismo que apresenta a vida de um Deus duplo, de um Deus do bem e de um Deus do mal, não, gente? A doutrina ensinada e revelada por Jesus e sustentada pelo magistério da Igreja sempre colocou estas filosofias de lado como autênticas heresias. Lembrando que no nosso site, onde estão disponíveis todos os nossos programas da Rede Século XXI, né, o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, nós temos um programa que fizemos dedicado ao tema do gnosticismo, porque é complexo a coisa, né? Onde tem uma visão de Deus, na qual um demiurgo, ou seja, um Deus que criou as coisas boas e um Deus que criou as coisas ruins.
as coisas ruins ligadas à matéria, um demiurgo que teria criado as coisas da matéria. Portanto, a matéria é coisa ruim. E um Deus bom que teria criado as coisas do espírito, as coisas espirituais. Ou seja, um Deus bom. Bom, basta dizer que é uma das primeiras heresias da história da igreja. O gnosticismo avançou ao longo dos séculos, é uma coisa complexa, mas nem as visões gnósticas, e muito menos a visão do pelagianismo, né, o Papa deixa claro que pode ser atrelada à santidade, porque ele usa a palavra falsificação da santidade, não é isso? Sim, exato. É toda uma sequência, Diácono Eric, de substituir um verdadeiro Deus com um Deus que é criado pela nossa cabeça. É o gravíssimo perigo que existe, né? Porque não podemos constituir um Deus pessoal diferente do que a Igreja sempre ensinou, baseado na revelação de Jesus. Por isso, não corremos o risco de um credo pessoal que não tem nenhum valor. Ao invés de o fiel se portar como imagem e semelhança de Deus, como é a maneira correta, cria um Deus à sua imagem e semelhança. Exato. Isso será sempre proibido e, digamos assim, condenado também pela Igreja Católica, que recebe a herança direta da parte de Deus, porque foi Jesus que instituiu esta sua Igreja e confia a nós, mesmo com os nossos limites humanos, confia aqui na Terra a ortodoxia, como se diz, né? A verdade de uma fé infalível. Bom, então nós falamos de 2 capítulos, no Sim. total de 5. E o terceiro, Padre Guido? O terceiro fala de uma característica que identifica o cristão, que é exatamente o tema das bem-aventuranças. E o Papa cita as bem-aventuranças que estão registradas em 2 evangelhos, no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e no Evangelho de Lucas, onde determinados valores que talvez a nossa natureza humana gostaria, Diácono Eric, colocar de lado, se tornam, pelo contrário, prioritários para adquirir merecimentos para a nossa santificação. Daqui a pouquinho o senhor volta nesse tema para falar um pouco mais das bem-aventuranças. Vamos só apresentar todos os capítulos, a gente está chegando no terceiro. E o quarto? O quarto fala das 5 grandes manifestações do amor. O amor que se manifesta com alegria, com fervor, com o serviço humilde, com a partilha numa comunidade. E o Papa repete uma famosa frase que de autoria do saudoso e grande e santo padre, o Papa João Paulo II, em português, não tenhais medo. E em língua italiana, non abbiate paura. O Papa cita em língua italiana essa famosa frase, o Papa João Paulo II falou logo depois de ser eleito, não foi, Padre Guido? Exato, né? Quando se dirigiu sobretudo aos jovens, né? E esta frase continua dando a volta no mundo, porque para mostrar o valor de um credo no qual nós mostramos todo a nossa adesão, não devemos ficar com medo, porque acreditamos na assistência de Deus passo a passo para que o nome dele seja cada vez mais conhecido e amado. Bom, e por último, o 5º capítulo, qual que é o assunto, Padre Guido? O assunto ele trata da luta que devemos sempre fazer contra qualquer forma e expressão do mal. E, portanto, nos ajuda, neste último capítulo, a ter um bom discernimento a respeito do bem e do mal, e alimentando a nossa vida com um profundo amor para com Nossa Senhora. Digamos a verdade, Diácono Eric, que todos os documentos pontifícios tem sempre um destaque para Nossa Senhora. Bonito, que bonito. Não falava do Papa João Paulo II, que até dedicou o seu pontificado, né? Eu arriscaria dizer que se trata de um papado mariano, Padre Guido. Sim, sim. Olha, muito bem acertado este título, né? O Papa sabe que quando se trata de alcançar a santidade, a presença desta mãe que acompanha a nossa caminhada é indispensável. Por isso ele se apega a Maria e transmite a necessidade do nosso apego a Nossa Senhora. Quando nós consagramos a ela o que nós realizamos no dia a dia, estamos em boas mãos e a nossa caminhada vai para frente. Bom, então apenas recapitulando o título, né, o assunto dos 5
capítulos, né, que compõem a exortação apostólica Gaudete et Exsultate. Vamos lá. O número 1, Padre Guido. É a santidade no povo que precisa de Deus, que é doente de Deus. Certo. Número 2. 2. As falsificações da santidade, de acordo com a teoria filosófica no gnosticismo e pelagianismo, que são consideradas heresias. A 3. A 3. As bem-aventuranças, que se identificam como uma verdadeira carteira de propriedade típica do cristão. Certo. A prática das bem-aventuranças. Carteira de identidade mesmo, né, Padre? Exato, sim. Quarto. A quarta são as 5 grandes manifestações do amor. A alegria, o fervor, o serviço a vivência na comunidade e não ter medo de agir como autênticos cristãos. E a quinta? A quinta, não desistir da luta contra o mal, por isso manter um bom discernimento e, sobretudo, manifestar uma profunda devoção para com Nossa Senhora. Em relação ao assunto santidade, né, que é o objetivo dessa exortação apostólica, a discussão sobre o batismo aparece, Padre Guido? Sim, porque exatamente, Diácono Eric, é em força do nosso batismo que já pronunciamos, através da voz dos nossos pais e dos nossos padrinhos, o compromisso de acreditar em Deus e de evitar aquelas ocasiões que nos podem levar a criar uma distância com o mesmo Deus. Por isso o batismo entra como fundamental, o primeiro passo, exatamente através do qual nós entramos a fazer parte da família de Deus. Padre, já que o senhor citou aqui, entramos no assunto do batismo, do ponto de vista da orientação formal da igreja, existe uma maneira que a igreja orienta como os casais, geralmente, pode ser só uma pessoa, mas geralmente os casais que estão buscando padrinhos para batizar os seus filhos, existe uma orientação formal da igreja sobre como deve ser o perfil desses padrinhos? Sim, exato. Inclusive está citado isso no Código de Direito Canônico. A igreja coloca 3 condições que devem ser respeitadas, meus amigos, para uma pessoa aceitar o compromisso de ser padrinho ou madrinha de uma criança. Primeiro, ter um ótimo exemplo de vida cristã, certo? Segunda condição, ser um padrinho ou uma madrinha é uma pessoa casada, deve ser casada pelo padre. Quer dizer, se for solteiro não tem problema ser padrinho? Não, mas se for solteiro, tem também algumas condições. Pode ser padrinho, certo. Porém deve ter uma idade mínima de 16 anos e deve já ter recebido o sacramento do crisma. Porém, se for casado, precisa ser alguém que contraiu o matrimônio de maneira lícita, sim, de acordo com o sacramento da igreja. Exato. Alguém poderia perguntar, por que, padre? Porque o padrinho deve ser um modelo de vida. Agora, como é que uma pessoa que não vive de acordo com a lei de Deus se apresenta como modelo? Estaria usando uma máscara, desculpe a expressão meio forte ou pesada, de hipocrisia, porque não está sendo coerente com o que ele vai professar. E talvez hoje, meus amigos, obrigado por esta intervenção, Diácono Eric, né? Precisamos rever um pouquinho até a figura, digamos, o perfil das pessoas que nós convidamos para serem padrinhos ou madrinhas. Porque às vezes não são católicos, talvez praticam outras religiões. Ou pior ainda, são pessoas que não têm nada a ver com o compromisso, né, que aqui assume livremente e do qual, inclusive, deverão prestar conta a Deus um dia por este serviço de educar o afilhado ou a afilhada a ser autêntico cristão. E às vezes se escolhe um político que não tem nada a ver, ou porque é vizinho de casa, ou porque se trabalha no mesmo escritório, nasce aquela amizade, mas não são as pessoas mais indicadas, certo? Ser padrinho ou madrinha, gente, durante o rito, quem participa do rito do batismo, a um certo ponto o padre entrega uma vela acesa nas mãos do padrinho, que a coloca nas mãos do bebê. E a partir daquele instante, o padrinho e a madrinha assumem o compromisso de ser uma luz para aquele afilhado. Por isso se trata de um compromisso muito sério. Agora, uma coisa que até nas reflexões, digamos assim, didáticas, que tantas vezes eu faço até na igreja, até na minha mesma paróquia,
quando pergunto quem dos senhores é padrinho ou madrinha de alguém, quase todos levantam a mão. Eu também, como padre, levanto a mão. Parabéns. Mas agora, gente, com toda sinceridade, quem de nós poderia dizer abertamente diante de Deus que está dando o devido acompanhamento ao seu afilhado e afilhada? E muitas pessoas, diácono Eric, preferem olhar-se na cara um com o outro e, apreciando sempre a sinceridade, não levantam a mão. Por isso é importante refletir sobre esta tarefa que livremente se pega diante de Deus. Importante. Só para encerrar esse assunto, eu imagino que o senhor já fez muitos batizados aí ao longo dos seus anos de sacerdócio, né, padrinho? O senhor arriscaria um número ou não? Até 18 mil foram comprovados. Quando passamos os registros, os livros tombo para o computador, foi o computador que me deu o resultado. Certeza que mais de 18 mil pessoas o senhor já batizou? Sim, exato. É um número considerável, Padre Guido. Então eu imagino que o senhor teve a oportunidade de ver muitos casais, nesses 18 e tantos mil, quase 20 mil aí, com essa distorção que o senhor comentava antes, o senhor já viu muita gente escolhendo mal o padrinho? Não somente, como também tive caso até meio, digamos assim, não saberia nem eu se rir ou chorar, mas que me deixa muito perplexo. Isto é, pessoas que fazem questão de batizar novamente a criança porque a mamãe da criança brigou com a madrinha. Portanto, querem batizar de novo com outra madrinha. Não se pode, minha gente. Quando acontece uma coisa desta, a mamãe seja mãe e madrinha ao mesmo tempo. Pois é. Requer justamente de algo que a gente está tentando aqui, né, Padre Guido? Preencher uma lacuna justamente de catequese, de ensinar a doutrina. Bom, vamos em frente. Não tem como falar de santidade sem lembrar do batismo, obviamente, mas valeu aí o parênteses bem colocado. Agora, voltando à questão da exortação apostólica, o Papa Francisco, eu imagino que ele vai apresentar alguns exemplos de santidade, né, Padre Guido? A gente conversou não faz muito tempo aqui no programa Eclésia, também está lá no nosso site para quem quiser assistir. Fizemos uma série sobre todos os doutores da Igreja, né? E na série nós lembramos das mulheres que são doutoras da Igreja. O Papa Francisco também lembra disso nessa exortação, Padre Guido? Sim, cita inclusive as 4 mulheres, que são 36 doutores da Igreja, 32 homens e 4 mulheres. São elas, a primeira é Catarina de Sena, que é padroeira, inclusive, do meu país, da Itália, juntamente com São Francisco de Assis. Depois, Santa Hildegarda de Bingen, alemã, né? Teresa de Ávila, a reformadora do Carmelo, e Teresinha, do Menino Jesus, de Lisieux, né? Que também do Carmelo, que somente com 24 anos de vida aqui na Terra acabou ganhando o título de doutora da Igreja, né? E o Papa Francisco apresenta essas quatro mulheres como exemplo de santidade, Padre Guido? Perfeito, porque souberam responder com total generosidade e deram uma adesão completa a um estilo de vida que professaram a partir do batismo e também na vida religiosa que abraçaram livremente. Eu gosto sempre, quando o senhor cita Santa Teresinha aqui, já disse em outras ocasiões, o senhor sempre se refere a ela com muito carinho. O senhor continua devoto de Santa Teresinha, Padre Guido? Muito devoto e, sinceramente, considero ela como uma verdadeiro modelo. O motivo, gente, não é inveja, ou desculpe a expressão, uma santa inveja, né, de ver uma jovem chegar a receber este título e ser modelo de santidade. É um estilo de vida que nos ajuda a sermos prudentes, a não fazer nunca, como se diz, o passo mais comprido do que a perna, mas a valorizar dia e noite o que nós estamos fazendo. Por isso até esta santa, quando chegava até no refeitório para se alimentar, que dizia: meu Senhor, tenho que alimentar o meu corpo. E nós responderíamos logo numa frase assim, da gíria popular, né? Saco vazio não fica de pé, né? Eu tenho que alimentar o meu corpo, mas cada colher de sopa que eu tomar, quero oferecer como um ato de amor. Gente, dá de pensar de uma maneira diferente, porque nós repetimos durante o dia inúmeros gestos. São sempre os mesmos, mas repetimos.
Se nós estamos neste momento com o estômago bem cheio, claro que não reclamamos, mas daqui a 4 ou 5 horas sentimos a necessidade de comer mais alguma coisa, é a lei da natureza. E mais uma vez temos a possibilidade de transformar até, digamos assim, as urgências do nosso corpo numa maneira de dialogar com Deus. Enquanto penso em Santa Teresinha, penso também no fundador da minha congregação religiosa, santo também ele, Santo Aníbal Maria de França, que quando viajava na Itália, a rede ferroviária é muito intensa, desenvolvida. Quando viajava para visitar as casas por ele fundadas, viajava sempre acompanhado por um religioso. E olhando pela janela dos trens, ele dizia para o religioso: está vendo aquela torre lá naquela aldeia lá? Está vendo? Sim. Se tem uma torre é porque tem uma igreja. Se tem uma igreja é porque Jesus está lá dentro. Vamos fazer uma comunhão espiritual. E numa viagem de 2, 3 horas, acabava fazendo 10, 15, 20 comunhões espirituais. E os santos não perdem tempo. Ainda mais na Itália, que tem tantas igrejas maravilhosas, né? Exato. Bom, muito bem. Olha, a gente iniciou então a nossa conversa, a gente vai para o primeiro intervalo. Na volta, eu queria que o Padre Guido falasse um pouco de como o Papa Francisco apresenta o autor do mal, a relação do mal diante do desafio da santidade. Já que se trata de uma exortação apostólica trabalhando o tema da santidade, o Papa também traz a questão do mal. Depois do intervalo, o Padre Guido explica para a gente sobre isso. Não sai daí, a gente volta já já.